Matheus Albino pegou demais e o CRB eliminou o Santos no Rei Pelé, em Alagoas. Cara, pegou demais o goleiro do CRB. O Brasão também pegou muito, é bom falar disso. O goleiro do Santos, além de ter pegado um pênalti na disputa, né, durante o jogo, também foi bem. Mas, cara, o Matheus Albino fez a partida da vida dele. Conheço o Matheus Albino já há uns 3, 4 anos aí, comentando jogos dele na Série B. Londrina, Botafogo de Ribeirão Preto também. É muito bom goleiro, mas ontem fez a partida dele da vida. Lembrando que foi a volta do Neymar, cara. Foi a volta do Neymar, entrou bem demais, é bom dizer, mas não deu para o Santos. Agora aqui podia entrar uma vinheta, né? Fala Conrado, canal do YouTube, já já vou ter essa vinheta, mas vamos direto para o assunto que por enquanto ainda não temos. É isso, cara. O Santos está fora, um ano péssimo para o Santos, eliminado já da Copa do Brasil. Agora só resta o Campeonato Brasileiro. Mesmo na volta do Neymar, claro, se lesionou, ficou fora, mas tem elenco para isso, para estar melhor que isso. 5 pontinhos no Campeonato Brasileiro, cara, zona do rebaixamento. O Santos está mal demais, né? Não pode, e uma falta, assim, uma falta de organização de um clube como um todo, né? Poderia estar melhor, já trocou técnico, agora aposta num técnico de primeira viagem, que eu até considerei uma boa aposta na dificuldade de achar técnico no mercado hoje em dia, mas não deixa de ser uma aposta. Enfim, o Santos muito, muito mal. Mas vamos falar desse jogo. Foi um jogo que o Santos começou melhor um pouquinho no primeiro tempo, é, mas depois o CRB ficou melhor, ficou mais com a bola, né? A postura do Santos até não gostei muito, recuando demais, né? Esperando mais um contra-ataque. Teve um período ali que o CRB ficou muito com a posse de bola, mesmo jogando em casa, mas pô, é o Santos, né? O Santos da primeira divisão contra o CRB, que enfim, não está na elite do futebol brasileiro. Mas aí quando entra o Neymar, né, o jogo mesmo acontece a partir do Neymar, que aí muda tudo, apesar de estar debaixo de chuva, ele entra e muda completamente a partida, né? Impressionante, nos 3 primeiros toques dele, e assim, não é exagero, as 3 primeiras vezes que ele pegou na bola, ele criou uma chance assim muito clara para o Santos, né? A primeira trivelinha dele, assim, que ele pega ali naquele lado esquerdo que ele gosta, né, na meia esquerda, ninguém tá vendo aquele passe, ele acha uma trivela, já tem uma finalização perigosa pro Santos. Depois a próxima que ele pega fora da área, cruza na cabeça do Tassiano, né? Só fazer de frente, não faz. Matheus Albino, defesaça, bom lembrar também, mérito do goleirão. E depois ele bate um escanteio de novo, quase gol do Santos, né? Então, rapidamente, assim, 3 jogadas que ele foi muito bem. Do outro lado, como eu disse, o Brasão pegou muito. E ainda teve a chance incrível, inacreditável, o Futebol Clube, que o Mikael perdeu, né? A jogada pela direita, cruzamento, só fazer, deu de canela o Mikael. Feio demais. E aí o CRB já poderia ter quase que garantido, né, a classificação. Mas ainda teve aquele chute do Neymar, né? E essa, para mim, a principal defesa do Matheus Albino. Ainda teve um chute do Guilherme antes, é bom lembrar. Guilherme, quando bate de fora ali, vindo da esquerda para dentro, também foi uma pancada e ali na direção da gaveta, o Matheus Albino de mão trocada, chuva, ele realmente voa na bola, né? O Tadeu Schmidt lá no Fantástico, na época dele, ia mandar o como um gato, e porque essa merecia, né? Mas a defesa no chute do Neymar, para mim, é mais difícil ainda, mesmo que não seja tão plástico, não seja no ar. Neymar, naquela jogada característica dele, né? Desde que subiu, Santos, Barcelona, PSG, seleção, você acha gol assim, né? Que ele vem da esquerda para dentro, na diagonal, já dentro da área, dá uma ciscada, dá uma fingida. Quando o zagueiro abre a perna, ele dá o tapa, né? Empurra, tacada de sinuca. Isso que é tacada de sinuca, tá? Muita gente usa errado esse termo aí. Não é só bem colocada. A bola no alto não é tacada de sinuca, gente. É raspando a grama com cuidado quando você acerta a caçapa, que seria o cantinho da trave. Ia lá, ia na bochecha, no pé da trave. E quando o zagueiro abre a perna, né, passa entre as pernas, dificulta para o goleiro, né, que ele não está vendo nada, você não sabe onde a bola vai passar. Então o Matheus Albino, provavelmente também um grande fã do Neymar, já viu muito ele fazendo isso, porque ele estava esperando. E aí, na pontinha do dedo, né, ele pula, desvia no limite e salva, né, o que seria o gol do Santos e o gol do Neymar, que seria uma volta triunfal, né? Voltou muito bem, estava leve, claro, poucos minutos, mas já mostrando o que ele pode fazer com a camisa do Santos. Mas foi isso, Matheus Albino decisivo durante o jogo, 0-0, pênaltis. E aí aquilo, pô, o Neymar agora começou batendo, mudou. Gente, quem escolhe isso é a comissão técnica, para começar. Parece que o Tite na Copa falou, bate primeiro, ele falou, não, não foi assim que aconteceu. E não tem certo e errado nisso. Depois que perde, todo engenheiro de obra pronta quer falar. O Brasil ganhou uma medalha olímpica com ele batendo por último.
Vários grandes craques na história do futebol acabaram batendo no quinto, o melhor batedor, e venceu assim, conseguiu fechar no momento de pressão. Mas, recentemente, a moda, né, sei lá, o que as pessoas acham mais certo é bater o primeiro também, o principal. E tudo bem, mas ele acabou batendo. Mudou alguma coisa? Tirou a pressão do resto? Não, o segundo, o Guilherme foi lá e isolou, mandou na lua mesmo, o Fernando Henrique do outro lado, do CRB, tendo perdido anteriormente. Então, não adiantou de nada. Chegou mais para frente, momento decisivo, não tinha o Neymar para bater. Então, como eu disse, não tem certo e errado. Dessa vez, o Kleber Xavier, a comissão técnica do Santos, optou por ele bater primeiro, mas mesmo assim o Santos acabou eliminado. Como eu disse, o Guilherme isolou, né? E aí o último, o Zé Ivaldo, bateu, mas estava lá. Matheus Albino mais uma vez. Cara, ele vai guardar essa partida para sempre, vai contar para filho, neto, bisneto, quando ele aposentar, estiver lá na cidade dele, tiver todo mundo falando de futebol, amigo, tem que ver na minha época, uma vez que eu parei o Neymar, parei o Santos, vai contar e merecidamente, cara, que partida, que história, deve estar nesse momento, agora estou gravando um vídeo aqui já madrugada, deve estar lá sonhando, pensando, comemorando pra caramba, sonhando não, que ele deve estar dormindo, e merece, merecido, cara, muito legal, como eu disse, já ouvi Matheus Albino, Série B, Londrina, Botafogo, de Ribeirão Preto, eu comentei muito o jogo dele, é muito bom goleiro e fez a partida da vida. Com certeza vai lembrar disso para sempre. E é o CRB nas oitavas de final da Copa do Brasil, né, cara? Legal demais os resultados dos times de Alagoas, né? Lembrando que o CSA tirou o Grêmio e aí o CRB agora passando também, né? Cara, Alagoas, Maceió em festa. Quanto foi o resultado do... Aqui, ó, vamos ver. Quanto foi o resultado que eu já estava esquecendo, né? Foi 3-2 na ida. O CSA tinha vencido o Grêmio, depois 0-0 naquela polêmica, né, do gol anulado com o empurrão do Kahneman. Mas é isso, né? Agora vamos ver como é que vai ser o sorteio, oitava de final. E o Santos, como eu já disse também, no calendário agora, só a briga pelo rebaixamento. E por um lado, né, claro que seria muito melhor passar de fase, ter o dinheiro e ter até mais jogos para o Neymar com a Copa do Brasil. Mas vai ter mais tempo para treinar e focar nessa briga contra o rebaixamento. É a realidade do Santos nesse momento. Agora, se conseguir sair rápido, remar e lá para frente não brigar por isso, tudo bem. Mas nesse momento é a preocupação de quem subiu o ano passado da segunda para a primeira, mesmo com o Neymar, tá ali 5 pontinhos, cara. Só 5 pontos. Já é muita pressão para cima do Santos. Mas acho que tem time para sair dessa. E essa aparição do Neymar no segundo tempo, claro que dá um ânimo enorme. Só que, de novo, vai ter que ter cuidado com essa volta do Neymar, né? Já apressou assim que ele voltou, lesão, depois uma outra lesão. Enfim, ele vai ter que ir entrando aos poucos, ter cuidado, mas a pressão, ele vai querer jogar, os jogadores querem jogar, a comissão técnica quer que ele jogue, a diretoria quer que ele jogue para sair. Então vai ter toda essa pressão para o Neymar estar em campo e, obviamente, ele vai ajudar muito o Santos Futebol Clube. Mas é isso, eu fiquei feliz de ver o Neymar jogando e jogando bem, aqueles passes espetaculares. Eu confesso que torço demais por ele. E bateu bem o pênalti também, né? Bom lembrar disso, né? O Matheus Albino ficou ali no meio esperando, né? Porque sabe que ele tem aquela característica de bater, vir devagar, deslocar o goleiro, mas mesmo assim, mesmo esperando, não dá. Tem gente que fala, só ficar no meio do no meio do gol e ver onde vai bater e pular. É difícil, amigo. Realmente, talvez o melhor batedor de pênaltis do mundo aí, entre os melhores. Eu gosto muito do Harry Kane batendo também, porque ele tem 2 batidas. Quero fazer vídeo sobre isso, inclusive. Harry Kane tem 2 batidas, né? Isso muda muito. Às vezes ele vem dar uma paradinha e aí o goleiro tem que esperar, mas às vezes ele corre direto e já bate, né? Se o goleiro estiver esperando a paradinha, um abraço, não dá tempo de reagir. Mas é isso. Vamos ver como será o sorteio, né? Para as oitavas de final. Expectativa boa. Copa do Brasil, mata-mata, sempre é bom demais. Beleza? Parabéns, Matheus Albino. Parabéns, CRB. Maceió em festa com CRB e CSA. Valeu!